Caros amigos do canal Via Romana, eu sou o professor Rafael Queiroz, esse aqui é mais um Visão Nacional, número 12. Bom, nós hoje temos 3 pautas. Eu quero falar sobre essa investigação do laboratório de Wuhan, em relação à sua possível, plausível responsabilidade pelo vazamento do coronavírus. Depois eu quero falar sobre a questão do Pazuello, se existe um partido militar governando o Brasil, tese elencada por alguns esquerdistas. E, em terceiro lugar, gostaria de falar sobre o fenômeno conservador brasileiro, sob a auspício do Olavo de Carvalho, à luz desse caso recente de um direitista que foi preso no Egito depois de soltar palavras de baixo calão para uma muçulmana. Bom, vamos começar falando então dessa primeira pauta a respeito da questão do possível vazamento do coronavírus do laboratório de Wuhan, que teria sido a origem da pandemia de Covid-19 que nós estamos enfrentando. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, no atual estado dos conhecimentos, nós não temos como fechar o caixão. Nós não temos como definir se o coronavírus realmente teve origem nos mercados de carne de Wuhan ou se foi fruto de um experimento malfadado nos laboratórios de Wuhan que acabou vazando e provocando isso que está aí. As duas hipóteses são plausíveis. Apesar de tudo, eu pessoalmente me inclino mais para a hipótese de que a coisa começou nos mercados de carne de Wuhan, porque desde o início dos anos 2010, vários especialistas em saúde pública, em questões sanitárias, falavam do risco disso acontecer ali nos mercados de carne de Wuhan por falta de uma vigilância sanitária do governo chinês sobre esses mercados. Perfeito? Então me inclino muito mais para essa tese do que para a do laboratório de Wuhan, tendo sido a origem da pandemia de coronavírus. E sobre isso, é preciso ressaltar que existe uma guerra de narrativas, né? Uma guerra de informação. E essa guerra de informação ela complica bastante a análise desse fato. Por quê? Primeiramente porque existe uma versão chinesa que diz que a origem do coronavírus não teria a ver nem com o laboratório de Wuhan, nem com o mercado de carne de Wuhan, mas sim com uma operação militar, um treinamento militar que os Estados Unidos estaria a fazer lá na Ásia, que envolveria inclusive questões relacionadas aí à guerra biológica, e que teria sido a origem, portanto, do aparecimento do coronavírus, da Covid-19. Né? Enfim. E por outro lado, você tem agora o governo Biden forçando a mão nesse sentido de dizer que, quem sabe, talvez a coisa tenha realmente partido ali dos laboratórios de Wuhan. E, obviamente, que essas duas narrativas elas são interessantes. A primeira é interessante para a China, a segunda é interessante para os Estados Unidos. Eu lembro também, a respeito disso, e aí é muito didático ressaltar esse fato aqui que eu vou trazer à baila, que o Facebook, em 2020, quando falava-se de vírus chinês, o Facebook ele censurava esse tipo de postagem. Por quê? Bom, esse era o discurso do Trump, né? E nós sabemos que as Big Techs estavam contra o Trump. E agora que o governo americano está na mão do Biden, do Partido Democrata, né? E nós vemos esse discurso de vírus chinês reaparecer sob um novo formato, né? Na boca do Biden e dos seus asseclas, aí o Facebook ele decide liberalizar postagens desse tipo. Elas não são mais censuradas. Né? Isso tudo mostra que as Big Techs viraram um braço do Partido Democrata e que, por outro lado, não existe nenhum outro globalismo a não ser o americanismo, sob uma versão republicana ou democrata. Né? Porque quando o pessoal fala de globalismo, esse pessoal da direita, né, eles sempre associam globalismo a essa elite transnacional, as Big Techs, etc. Está aí. Né? As Big Tech promovendo esse discurso do vírus chinês, que era também o discurso do Trump, que é o discurso da direita, né? Mas sob um novo formato, obviamente, um formato democrata. Né? O que mostra que nossa tese de que
a ponta de lança do globalismo é o americanismo, ela é muito consistente com os fatos. Ela é muito consistente com os dados da realidade. Ela não é apenas uma teoria que fica no ar, né, no céu das ideias. Acho que ela tem fatos concretos, consistentes, que a confirmam. Então, seguindo aqui na minha exposição, eu queria lembrar o seguinte, que se houver uma culpabilidade do laboratório de Wuhan face ao vazamento do novo coronavírus, essa culpabilidade ela não recai só sobre a China, ela recai também sobre os Estados Unidos, porque em 2018 o Trump ele retirou o CDC dos Estados Unidos de um contexto que ele estava enquadrado, que era o de ser também um órgão de vigilância sanitária no exterior. O Trump reduziu, cortou esses recursos que eram destinados a investigações sanitárias no exterior, né, da CDC. Então, assim, isso impactou severamente no combate a doenças que pudessem surgir em outros países. Né? Envolve aí, obviamente, questões sanitárias ligadas à China, porque a China já vinha sendo objeto, como eu falei, de levantamentos de especialistas a respeito de uma possível pandemia que poderia surgir ali nos mercados de Wuhan por uma série de razões. Entendem? Então, o Trump é culpado. Se houver culpa do laboratório de Wuhan nisso, o Trump também é, de certo modo, culpado. Sobre a maneira, porque esse laboratório de Wuhan ele tem convênio com um laboratório norte-americano e também com um laboratório canadense, se eu não estou enganado. Agora eu não me lembro exatamente o nome desse laboratório, mas existe um convênio, uma conexão, de maneira que esses laboratórios eles trocam cepas virais e pode ter acontecido sim, né, uma pesquisa ter sido levada adiante em convênio com esses laboratórios americanos e canadenses, né, de Wuhan, com os laboratórios, de maneira que a coisa despoletou essa pandemia que a gente está enfrentando. Tá? Então, isso, inclusive, é bom lembrar aqui que quem levantou não fui eu, em primeiro lugar. Foi o E. Michael Jones, em 2020, quando ele publicou um artigo sobre a Covid lá no seu site Culture Wars. Tá? Ele falou dessa conexão do Instituto de Wuhan com o Instituto Virológico Norte-Americano e Canadense. Então a coisa não é tão simples como quer fazer parecer agora o Biden e o Fauci, né? O Anthony Fauci, né, também está levantando essa questão com muita força. Tá? Recentemente também eu queria lembrar que vazaram áudios do Trump. Um jornalista norte-americano revelou isso, né, dizendo que ele sabia da gravidade da Covid-19, que não era uma simples gripe, que mataria muita gente, etc. e tal. E mesmo assim ele preferiu não tomar medidas drásticas no início. É verdade que ele tomou depois, ele soltou um pacotão, ele investiu pesado em leitos, né, investiu pesado em hospitais de campanha, etc. Mas ele preferiu, mesmo sabendo disso, não tomar medidas drásticas no início, fechamento de fronteira, etc., paralisação das atividades, mesmo sabendo disso. Então, boa parte de todo esse teatro que está sendo criado aí pelo Biden e pelo Fauci, dessa gritaria sobre um possível vazamento do vírus do laboratório de Wuhan já em novembro de 2019, é também para tentar encobrir a responsabilidade dos Estados Unidos na deflagração dessa pandemia. Porque a gente sabe que os Estados Unidos é um país que é destino de voos de todo o globo. Os Estados Unidos hoje, o polo, o eixo do mundo. Por N razões, nós sabemos quais são, né? Políticas, econômicas, etc. Então, quer dizer, se os Estados Unidos tivessem agido também a tempo, fechado as suas fronteiras, fechado seus aeroportos, seus portos, tomado medidas drásticas no iniciozinho, a coisa não teria se espalhado como se espalhou. Então existe uma corresponsabilidade China e Estados Unidos na deflagração dessa pandemia. Isso é indubitável. Embora eu considere que a maior culpada, sem dúvida alguma, é a China. Perfeito?
Então, era isso que eu tinha para dizer aqui a respeito desse assunto. E só para fechar, eu gostaria de lembrar, né, que se a China ela vem também não tomando providências sanitárias em relação a esses mercados de carne exóticas que existem por lá, isso é culpa de quem? É da OMC. Isso é culpa dos Estados Unidos, que por anos a fio fizeram vista grossa em relação a isso e continuaram, né, mantendo a China no comércio global. Então a China, mesmo sem oferecer uma segurança sanitária, ela continua dentro do comércio global porque é de interesse dos americanos, a gente sabe por que é, né? Porque a China oferece, né, produtos a baixo custo, graças à mão de obra semi-escrava que existe lá dentro, e isso é muito interessante para o capitalismo norte-americano, né, que virou um capitalismo basicamente financeiro, enquanto que a China é a fábrica do mundo, né, financeiro e consumidor. Quer dizer, os Estados Unidos fornece o dinheiro e o mercado consumidor que vai injetar ali grana para a produção acontecer na China. Tanto que há historiadores, como por exemplo o Neil Ferguson, que já falam de uma realidade chimérica, né? A conexão entre os dois mercados, né? Os Estados Unidos compra o que a China produz e injeta dinheiro para a China produzir. Enfim, então a coisa não é tão simples como quer fazer parecer. O Sr. Biden, o Sr. Fauci, o Facebook e o Washington Post, agora a mídia internacional toda aí que ecoa tudo que esse pessoal fala. E também como quer fazer parecer o direitista médio, que acha que o vírus chinês, ok, o vírus é chinês, veio da China, é verdade, mas a responsabilidade não é só da China, não. Aliás, desde o início dessa pandemia eu deixei isso claro, quando eu escrevi um artigo, que está lá na página da Legião da Santa Cruz, sobre os 5 culpados pela pandemia de Covid-19. E a China, embora seja uma das culpadas, não é a única. Então eu até faço menção desse artigo para que vocês aí busquem e leiam. Se for o caso, até deixo aqui o link do artigo para vocês darem uma lida, tá bom? Então vamos continuar, pessoal. Eu quero falar aqui sobre a questão Pazuello também, tá? A questão Pazuello, que ecoou essa semana por conta aí do comandante do Exército responsável pelo julgamento desse caso aí do Pazuello ter participado de uma manifestação política pró-Bolsonaro, ter sido julgado inocente. O comandante alegou que levou em consideração os argumentos do general Pazuello, e aí houve uma gritaria na mídia e também por parte do pessoal da esquerda, dizendo que isso mostrava que a intenção, mostra que a intenção do Bolsonaro é dar um golpe, que estamos sob a iminência de um chavismo de direita, como falou o Rodrigo Maia, né, o deputado. E aí o pessoal da esquerda começou a reforçar a ideia, olha, tá vendo? Realmente nós temos um partido militar que governa o Brasil, o Bolsonaro está sob o auspício desse partido, ele vai dar um golpe em algum momento, está aparelhando as instituições, etc. e tal. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte, que há um aparelhamento das instituições pelo Bolsonaro, isso há. Isso é óbvio. A Polícia Federal é o maior exemplo disso. Talvez essa decisão tenha sido, sim, fruto de um aparelhamento. Mas ainda restam dúvidas sobre isso. O que eu queria deixar claro aqui nessa exposição minha é que não existe partido militar algum no Brasil, porque para existir um partido militar teria que existir uma homogeneidade entre os militares no tocante ao governo Bolsonaro. E não existe. Tá? A gente precisa entender o seguinte, que a estratégia do Bolsonaro, como bem revelou Aldo Rebelo, é dividir para reinar, é dividir o exército. Isso vem se mostrando muito claro e muito patente desde o início do governo dele. O Bolsonaro afastou do governo dele vários generais, entre eles o Santos Cruz, por discordâncias com a ala Olavete. Nós temos também um exemplo do Braga Neto, que chegou a falar de um plano Marshall para o Brasil, mas foi cortado pelo Guedes. Então quem manda no Brasil realmente é o Partido Militar? É o Braga Neto, que é general, ou é o Guedes? Né? É o Olavo de Carvalho ou é o Santos Cruz? Tá? Se houvesse um partido militar no Brasil, obviamente que o Santos Cruz não estaria fora do governo e que o plano Marshall do Braga Neto teria passado. Tá? Então a coisa não é tão simples quanto parece. Por outro lado, se houvesse um partido militar, o Puyol, comandante do Exército, não teria saído do governo por divergências.
porque existe uma ala militar que não quer um envolvimento muito forte do Exército com o governo, porque vê o Exército como instituição permanente de Estado, como Estado profundo, e não quer que o Exército se envolva em atividades de governo. Uma coisa é governo, outra é Estado. E esses generais, eles têm uma visão mais pró-Estado. Tá? Já outros generais querem, né, os militares que estão no governo com uma postura mais pró-governo, pró-ativa em relação ao governo. Um discurso público mais partidário, mais de comprar briga pelo Bolsonaro. Então, quer dizer, o que a gente está vendo hoje no Exército? É uma divisão. É uma divisão que não permite falar de partido militar. Agora, se existe um partido militar, se existir um partido militar, vamos pensar na hipótese de que existe um partido militar no Brasil operando e está tentando conduzir o Bolsonaro para a via de um golpe e de uma disrupção institucional. Vamos pensar que isso existe. Vamos tomar essa hipótese em consideração. De quem é a culpa da formação desse partido militar, se não da esquerda? Se não da mídia, que hoje vive sobressaltada com a possibilidade de um partido militar? A culpa é de vocês. Sabe por quê? Na época do Lula e da Dilma, o que fizeram com os militares? Botaram-nos contra a parede. Em relação àquela questão toda da Comissão da Verdade, que buscou reabrir uma ferida que já estava cicatrizada, já estava fechada. Já tinha tomado ponto. Que é a ferida da ditadura militar, que foi fechada pela lei de anistia do Figueiredo. Aí quiseram reabrir essa chaga. E começaram a jogar para cima de militares da velha guarda uma série de crimes, né, tratando esses militares como bandidos. Perfeito? E aí a reação, qual foi? O aumento da gritaria do Bolsonaro dentro do Congresso Militar, defendendo a ditadura, defendendo o regime militar, defendendo o legado da ditadura. E, obviamente, que esses militares da velha guarda, que viveram no período militar, eles fecharam com o Bolsonaro. São esses militares da velha guarda que hoje coordenam os grupos de WhatsApp, né, que reúnem os tiozões bolsonaristas. Então, vocês de esquerda, vocês da grande mídia, jogaram essas pessoas no colo, tá, do Bolsonaro. Vocês elegeram o Bolsonaro. E se existe um partido militar, a culpa é vossa. Não é dos militares, a culpa é vossa. Porque se você coloca um animal acuado contra a parede, ele, por instinto de sobrevivência, ele vai te atacar para sobreviver. E é isso que muitos militares hoje estão a fazer. Tá? Por outro lado, você tem também que levar em consideração a péssima formação que os militares vêm recebendo nos últimos tempos. As Forças Armadas elas foram destruídas pelo Fernando Henrique, pelo Lula, pela Dilma. Não há recursos mais para a defesa. As Forças Armadas foram rebaixadas a uma condição de mero gendarme do poder civil. Não tem mais nenhum papel hoje na política nacional. E isso tudo culpa desses últimos governos. Isso tudo criou um grande ressentimento entre os militares. Tá? E, por outro lado, essa péssima formação também dos oficiais, que hoje já não tem mais uma visão nacional, já não entendem mais o que é nacionalismo, já não conseguem mais conectar com essa ideia de que é projeto nacional desenvolvimentista, é também responsável por essa conexão desses militares ao governo Bolsonaro, que não tem uma plataforma realmente nacional desenvolvimentista. É um governo que tem uma visão de Brasil inserido de forma periférica no mundo, como o cão dos Estados Unidos, como o defensor da ordem da Pax Americana na Sul-América e no Atlântico. Vocês vejam, por exemplo, que hoje é a Marinha. A Marinha, hoje, no Brasil, ela adota a doutrina de guerra norte-americana, ela faz operações no mar territorial brasileiro, operações de defesa, de treinamento, com a Marinha Americana. Ou seja, a Marinha Americana sabe o que a nossa Marinha faria em caso de ataque no nosso mar territorial. Quer dizer, isso significa o quê? Que a doutrina que é passada para os oficiais, os cursos de formação, é de Brasil como o protetor, o garantidor
da Pax naval americana no Atlântico. Quer dizer, e vocês esperam o quê? Que esses caras comprem o quê? Comprem o discurso do Daciolo, que era de todos os candidatos que tinham em 2018 mais próximo do discurso nacionalista? Não, eles vão comprar o do Bolsonaro. Porque eles estão sendo formados nessa visão, dentro dessa ideologia. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que as Forças Armadas elas são instituições fundamentais para a formação do Brasil. Esses ataques sistemáticos ao Exército, às Forças Armadas, mais prejudicam do que ajudam nós nos livrarmos desse fenômeno Bolsonaro. O que nós temos que fazer é esclarecer os militares. Tentar esclarecer ao máximo os militares a respeito de que o caminho não é Bolsonaro. Agora, uma coisa é Bolsonaro, outra coisa são as Forças Armadas. O que a mídia está fazendo, o que a esquerda está fazendo, em vez de bater em Bolsonaro, de mostrar, inclusive, que ele é inimigo dos militares, porque ele colocou os praças numa condição muito ruim nessa reforma aí da Previdência que foi feita, que poupou os oficiais, mas também não poupou tanto, não. Eu vou explicar depois por quê. E colocou, desculpem a palavra, na bunda dos praças, que o verdadeiro inimigo a ser combatido não é o Exército, não é o Pazuello, é o Bolsonaro. Ele é o principal inimigo, inclusive dos militares. Quando eu falo de oficiais terem ficado também numa situação difícil, é porque hoje em dia você tem um teto, X, no serviço federal. Eu já fui funcionário federal, posso falar isso com propriedade. Então, se você ganha acima desse teto, você tem que complementar a tua previdência fazendo uma previdência privada. E outra coisa, com toda essa lógica de austericídio, ajuste fiscal, teto do PEC, PEC do teto, desculpa, qual o futuro que você tem aí para o alto oficialato brasileiro? É muito promissor. Então o Bolsonaro é o mantenedor desse status quo. Aliás, eu lembro que lá na época que o Temer queria passar a questão da PEC do teto, o Bolsonaro ficou contra porque ele sabia que isso ia impactar no Exército, na Marinha Aeronáutica, impactar em soldo, impactar em carreira, em progressão, etc. e tal. Mas aí depois ele foi chamado num jantar lá no Planalto e ele mudou de ideia. Devem ter colocado um dinheiro no bolso dele para ele votar a favor da PEC do teto e não fazer gritaria, porque eles sabiam muito bem que a gritaria do Bolsonaro ia chamar a atenção dos militares e aí sem o apoio dos militares ia ficar difícil. Enfim, então o que a gente tem que fazer é isso, esclarecer os militares que o Bolsonaro é inimigo deles. Só lembrar de 2019, o Bolsonaro contingenciou 40% dos recursos das Forças Armadas sob auspício do guedismo. O guedismo é quem realmente representa o eixo de governo do bolsonarismo. O bolsonarismo não é um partido militar, é um partido guedista Olavete. Os militares estão ali dentro, sim, são uma ala, mas não a ala principal. A essência do governo Bolsonaro é o privatismo, é o Estado mínimo ou, quiçá, o Estado ausente. Eu pergunto, que futuro pode haver para as Forças Armadas no Brasil sob auspício de Estado mínimo? Nenhum. Então, militares, acordem. O Bolsonaro é seu inimigo. E vocês que querem livrar o Brasil do Bolsonaro, parem de bater nas Forças Armadas, porque esse não é o caminho. É a mesma coisa que eu falei tempos atrás, quando algumas pessoas começaram a tratar os comerciantes como inimigos do país, porque eles queriam abrir no quadro aí de pandemia. Olha, os caras lá de Manaus, os comerciantes querem abrir tudo, olha, tá tendo um surto lá, e etc. Os caras são vítimas. Não saiu ajuda do governo. Teve um Pronamp. Quem conseguiu pegar Pronamp? O Bolsonaro deu 1 trilhão para os bancos, botou na conta dos bancos e na conta do comerciante. Mandou o comerciante pegar dinheiro a juros no banco. Então, quer dizer, o comerciante é o vilão? Então, esse tipo de discurso é um discurso que só serve para dissolver. O discurso que algumas pessoas têm hoje no Brasil é para dividir, e não para unir contra o presidente, que é o fiador de um projeto que não é militar. É o fiador de um projeto que é internacional, que é de rapinagem financeira internacional sobre o Brasil, e do qual os militares também sairão prejudicados. Tá? Então é isso que eu queria dizer.
Pessoal, eu queria aqui fazer um breve comentário que eu tracei no Facebook sobre esse recente caso do direitista que foi preso lá no Egito, tá? Me parece, segundo algumas pessoas me disseram, que ele é Olavete, que ele é aluno do Olavo de Carvalho. Tá? Parece-me que se trata disso. Enfim, então eu fiz uma postagem onde eu falo sobre esse fenômeno do conservadorismo aqui do Brasil, que não é o conservadorismo brasileiro, que é outra coisa, mas esse conservadorismo que se estabeleceu no Brasil sob Olavo de Carvalho. Né? E eu vou ler aqui para vocês, acho que vale a pena compartilhar isso. Vamos lá. O fenômeno conservador, promovido por Olavo de Carvalho, nunca passou de um movimento politicamente incorreto e reativo ao estilo redneck. Para quem não sabe, os rednecks são membros da classe média sulista estadunidense, cujo principal traço, né, de comportamento é a raiva de tudo e de todos. Tá? Ou seja, o fenômeno conservador nunca teve a ver com a polidez, com a prudência e com a moderação inglesa, que é um dos elementos do ethos conservador anglófilo, típico de uma burguesia aristocratizada. E por que eu estou falando disso? Pelo seguinte, porque fizeram um meme, até bem interessante, acho que expressa bem a ideia que eu quero passar aqui, de um conservador anglo-saxão, ali com uma cartola, com um traje terno e gravata, né, um fraque, melhor dizendo. E aí, dizendo o seguinte, olha, o que a gente espera quando ouve falar que o sujeito é conservador? É um sujeito polido, culto, sóbrio. Né? E qual é a realidade? A realidade é o cara falando de, vocês gostam do negócio duro, né? A realidade é essa. Então, esse fenômeno aqui no Brasil nunca teve a ver com essa polidez inglesa. Tá? O estilo redneck envolve liberdade de expressão sem limite. Já o conservadorismo é a política dos limites, a ponto de estimular até a inação, em alguns casos, a inação política. O hábito de xingar tudo e todos, típico de Olavo e seus asseclas, ficou bem claro no episódio do médico brasileiro que ofendeu uma muçulmana no Egito. Esse hábito é pura iconoclastia cultural disfarçada de conservadorismo. A única substância real do movimento Olavete é aquela expressão do velho: vim para fuder com tudo. Desculpem a expressão, mas é isso. Vim para fuder com tudo. Ou seja, o objetivo do Olavo de Carvalho, ao promover essas atitudes, é simplesmente, né, fazer o trabalho da caotização, da dissolução do país. Eu acho que essa expressão, vim para fuder com tudo, ela é muito expressiva, ela mostra bem o que o Olavo quer, né? E é isso aí. Quer dizer, essa nossa direita, na verdade, ela trabalha com base na mão esquerda, né? Aquela ideia da mão esquerda, do esoterismo evoliano, etc. A via da mão esquerda, que é a via destrutiva. O cara quer destruir tudo. Né? Enfim. Então, era isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. Até a próxima. Um abraço.